Desculpa aí, Léo. Ok, bom dia a Pronto. todos. Bom dia a todos. Bênção estarmos aqui juntos. E um bom dia também para o meu primo Marcos Lúcio Barreto. Deus te abençoe. Queridos, nós vamos hoje estudar o capítulo 13 do livro Eventos Finais. Mas antes disso, eu peço que você abra a sua Bíblia rapidamente em 1 Reis, capítulo 18, versículo 44 e 45. 1 Reis 18, 44 e 45. Isso aí, primo. Vamos juntos nessa. Aqui diz aqui, ó. A 7ª vez disse: Eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão do homem. Então disse ele: Sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Dentro em pouco os céus se enegrecerão com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. Ele diz aqui, Elias, depois de orar 7 vezes, a chuva caiu depois de um tempo de seca. Isso representa a 7ª igreja recebendo a chuva serôdia. Tá? Isso é um símbolo claro, por isso que ele ora 7 vezes. E nós, pelo Apocalipse, fazemos parte do 7º povo. E interessante que Ellen White, ela, quando relata dessa vez que Elias ora 7 vezes, ela diz nas meditações da maravilhosa graça, ela diz que cada vez que Elias orava e a chuva não vinha, ele se examinava para ver se tinha algo dentro dele, e se via cada vez menor e via Deus cada vez maior, até que depois que ele orou pela 7ª vez, ele se viu nada e viu que Deus era tudo, e ele pediu perdão por tudo, todas as intenções dele, tudo, e o Senhor respondeu por chuva. E é assim que nós iniciamos o nosso estudo sobre chuva serôdia, aqui no primeiro subtítulo. Ellen White, ela fala assim, ó, o Senhor utiliza esses elementos da natureza para representar a obra do Espírito Santo. Então nós sabemos bem que a Bíblia fala de 2 chuvas, a chuva temporã e a chuva serôdia. A chuva temporã caía ali mais no começo do ano, nas regiões aonde o povo de Deus ficava. Era uma chuva mais constante, mais longa, só que não tão forte. Ela preparava o solo, né? Fazia germinar o grão, mas depois, mais tarde, viria a chuva serôdia, que era uma chuva mais intensa, mais potente, e ela ia amadurecer o grão para a colheita. Então Deus se utiliza dessa linguagem agrícola para exemplificar a obra do Espírito Santo no seu povo. Nós também temos que amadurecer. Todos nós que estamos nesse grupo, e você que possivelmente possa ver esse vídeo, você já está recebendo em grande medida ou não a chuva temporã. Por isso você está sendo instigado a orar mais, a ler mais. É uma chuva que vem nos instigando. Mas a chuva serôdia, ela virá em resposta a uma grande e intensa busca espiritual, tá? Então a chuva temporã, ela te instiga, ela te prepara, ela vai te convertendo. A chuva serôdia virá em resposta para nos amadurecer de forma completa, tá? Aqui diz assim, ó, deve ser aperfeiçoada no caráter, a imagem moral de Deus,
temos que ser completamente transformados à semelhança de Cristo. Então, perceba que é uma chuva, tem um outro verso que nós vamos ler, de chuva aperfeiçoadora. Olha só, é uma chuva que traz o caráter de Cristo. Ó, se a chuva temporã não fizer o seu trabalho, a serôdia não desenvolverá a semente até a perfeição. E aqui ela fala um pouco da chuva temporã que caiu quando? Do Pentecostes. Em Atos, capítulo 2, a Bíblia fala dessa chuva, do Espírito Santo. Ele veio em resposta ao quê? Aqui diz que os discípulos oraram com intenso fervor. Diz aqui que todas as divergências, tudo foi colocado de lado. Eles não pensavam mais neles mesmos. Eles não pensavam em posses, em títulos. Ah, eu sou um grande homem de Deus. Ninguém pensava isso. Eles se humilharam, eles se perdoaram, eles oraram fervorosamente. Querido, você sabe o que é orar? Fervorosamente. Porque orar todo mundo sabe, mas você sabe orar de forma fervorosa? Eles oraram dessa forma. E aí Deus respondeu essa busca deles com a chuva temporã, hein? Não foi a chuva serôdia. Olha só, chuva temporã. E o que houve? O que houve com a chuva temporã? Ah, milhares se converteram. Pedro pregou e os outros também, e Deus foi abençoando. A igreja cresceu de forma exponencial por causa da chuva temporã. E diz que maiores serão os resultados da chuva serôdia. Só que houve a parte deles. Aqui diz aqui que o Espírito Santo fez por eles aquilo que eles não teriam conseguido obter sozinhos em toda uma existência. Já pensou nisso? Você lembra quando Pedro pescou a noite inteira, não pegou nada? E aí Cristo fala assim, joga ali a rede, em 1 minuto, ó, peixinhos, 1 minuto. E ele a noite inteira, é exatamente isso. Querido, existe muitas coisas na sua vida que você está se matando, que você está se esforçando, mas porque você ora pouco, pede pouco, crê pouco, as coisas estão mais difíceis. Poderiam ser mais rápidas, poderiam ser mais fáceis se você orasse. Você já deve ter passado por isso. Perdi a minha chave, perdi a minha carteira, estou me matando para achar e não acho. Aí eu resolvo lembrar do meu Pai, de Deus. Eu oro, e em 1 minuto você acha. Você já deve ter passado por isso. A oração, ela nos faz ganhar tempo. Você acha que perde tempo quando você ora? Engano, você ganha tempo. Aqui Ô, diz, Léo, oi, gente. deixa eu comentar um pouquinho dessa introdução. Teve um Claro. aspecto que eu achei interessante, até circulei aqui no meu livrinho, a palavra graça. O primeiro eu estava anotando algumas expressões que queriam dizer a mesma coisa, né? Que é a chuva serôdia. Fala, né? Refrigério pela presença do Senhor, descida do Espírito Santo, batismo do Espírito Santo, e fala também chuveiros da graça. Exatamente. Você circulou? A meu está circulado também. Ah, não dá para ver que tá embaçado, mas eu circulei também o meu aqui. Nossa, incrível. Eu circulei a palavra graça em alguns lugares que eu achei bem interessante, porque a chuva ela é um símbolo da graça, né? Não tem esforço que faça chover, né? É graça divina. Então, é Deus concedendo. Então, fala ali, né? O trabalho da graça de Deus, ou representa a graça espiritual, chuveiros da graça, fala concessão de graça espiritual, ou seja, graça é graça, é um trabalho imerecido, né? Então, Exato. ela fala nesse sentido, que a gente não merece receber, né? Mas, por outro lado, o livro encerra falando dos esforços, né? E das condições. Então, aí entra esse aspecto, né? Então, não tem nada que faça com que a chuva caia, é graça, somente a graça. Então, muito bom. E eu creio que é um tema que a gente tem que marcar uma quinta-feira para a gente falar, porque
a gente confunde a causa e condição. Então, a festa das bodas, Mateus capítulo 22. O rei que faz a festa, ele prepara de graça. As pessoas não pagam, as pessoas não fazem nada. Mas há uma condição para fazer parte dessa festa, entende? Então, há a provisão que é de graça, a causa da salvação é toda de Deus, a causa. Mas existe condições para que você faça parte dela. E a chuva serôdia, como você comparou com graça, que está aqui mesmo no texto, muito, né? Muito bom, ela também é a mesma coisa. Então, é algo imerecido, é vindo do céu, mas Deus estipulou condições, que a gente vai ver aqui. E aqui você, né, ao se aproximar o fim da ceifa, uma concessão especial de graça. Jefferson já prometida, né? Uma concessão especial de graça. É interessante entender que a graça, ela não só nos perdoa e nos salva, mas ela nos fortifica. Se você for pegar o livro de 2 Timóteo, o apóstolo Paulo, ele vai falar assim, ó, Timóteo, fortifica-te na graça. Então a graça não é só perdão, ela é força, poder, né? E aqui diz que antes dos juízos finais de Deus caírem sobre a terra, haverá tal avivamento como não fora testemunhado desde os tempos apostólicos, ou seja, entre o povo de Deus, nós temos um avivamento por causa dessa chuva, a qual ninguém viu. Olha que fantástico. Aqui diz que nesse tempo a chuva serôdia virá para dar poder à grande voz do terceiro anjo e preparar os santos para estarem em pé. Então, a chuva serôdia virá e aí o povo estará pronto para o alto clamor. Perceba que nós estamos falando agora de uma linha escatológica, ou seja, a linha dos eventos finais. Então, virá primeiro a chuva serôdia, depois virá o alto clamor. E a chuva serôdia também vem em resposta ao reavivamento e reforma. Então, vai pondo na sua mente essa sequência, tá? Reavivamento e reforma, chuva serôdia, alto clamor, tá? Essas coisas, elas estão numa sequência, tá? Subtítulo 6, os poderosos efeitos das duas chuvas. E aqui é importante ressaltar isso aí. Quem quiser ler mais sobre esse tema, leia o livro Testemunhos para Ministros, desde a página 506 até a 510. Lá você vai ter um texto completo, mas aqui diz que a boa obra começada será terminada. Os pensamentos santos, os sentimentos celestiais e os atos semelhantes ao de Cristo tomarão o lugar dos pensamentos impuros, dos sentimentos inconvenientes e das atitudes rebeldes. Então, essa chuva vem transformar a nossa consciência. E ela vem como resposta, ela vem como um selo, ela vem como uma marca daquele que já buscou. A chuva, então, vem como resposta, né? E aqui diz que todas as ocasiões em que há trabalho pessoal em favor das pessoas é uma oportunidade para receber a chuva. Querido, se envolva com o trabalho missionário, de alguma forma. Se envolva aí na sua igreja, de alguma forma. Não perca o seu tempo. Envolva os seus filhos, esposa, na obra de Deus. Aqui diz que são oportunidades determinadas por Deus para derramar a sua chuva. Um trabalho missionário, com uma cooperação. Aqui diz que muitos acham que a igreja, aqui ó, a descida do Espírito Santo é encarada como estando no futuro. Porém, é o privilégio da igreja tê-la quando? Agora. Você pode ter a chuva agora. É o que eu estou lendo, Jefferson. Concorda? Sim,
A gente não chegou no final ainda, né? Mas a obra precisa ser feita já. Já. E eu penso assim, você pega, por exemplo, você estuda vários avivamentos do século XV, do século XVI, e muitos deles começaram com um homem, não foi? Um homem ou um grupo. Então, querido filho de Deus que está nesse grupo hoje, pode começar contigo, pode começar com você, sabe? E uma pessoa que se quebranta, se humilha, pode ter a chuva de Deus aqui, de forma clara, e pode influenciar os outros. Ellen White fala que nós temos uma atmosfera própria, e ela pode estar boa ou má, pode estar leve ou pesada. Então, essa atmosfera vem de quem? Do Espírito Santo. Gostei dessa parte aqui, ó. É o subtítulo 7, parágrafo 3 dele, né? Fala assim: a medida do Espírito Santo que recebemos será proporcional, faz um checklist aí, ó, à intensidade de nosso desejo, à fé exercida nesse sentido e ao uso da luz que fizermos e do conhecimento que nos foram concedidos. Então, vamos lá? Será proporcional à intensidade daquilo que você quer, à fé exercida e ao uso da luz e do conhecimento que você fizer. Então, quando fala proporcional, quem busca pouco vai ter pouco. Quem busca médio vai ter médio, quem busca muito vai ter muito. Quem quer e pede pelas almas, Deus concederá pelas almas força. Então, Deus não faz nada sem o seu consentimento, sem o seu pedido. Deus ele vai suprir aquilo que você pede. Eu gosto muito de lembrar, tá no livro Patriarcas e Profetas, página 509, diz que Josué, antes dele pedir para que parasse o sol, ele era um homem de oração. Ele passou a madrugada orando. E aí sim ele teve fé, ó, ele teve intensidade no desejo, fé exercida, e ele usou do conhecimento. Como assim? Deus falou com ele, Josué 1, aonde colocares a planta dos teus pés, eu serei contigo. Toda guerra que você fizer, eu vou te dar vitória. Ele teve o conhecimento e a luz da palavra de Deus. Aí ele foi orar. Na oração, ele falou: Senhor, a tua promessa é que o Senhor seria comigo na guerra. E amanhã eu tenho uma guerra com um povo muito grande. Possivelmente eu vou precisar de mais tempo. Olha só. E aí, no momento certo, ele ora com uma fé que fantástica. Pedir para parar o sol. Pensa, a engrenagem do universo parou por causa de um homenzinho nessa terra. Pensa os habitantes dos outros mundos falando assim: epa, por que parou tudo? Aí alguém olha no zap dele e fala assim: ah, foi aquele jovem Josué, mas que menino ousado, viu? Rapaz, pediu até para parar o sol, parou tudo. Nós vamos ter... Hoje o dia vai ser mais longo. Fantástico, né, irmãos? Foi exatamente isso que ocorreu. Porque pouco, você vai ter pouco. Peça muito, você vai ter muito. Precisamos humilhar, aqui ó, Jefferson, da questão das condições, subtítulo: precisamos humilhar o coração em verdadeiro arrependimento. Parágrafo 2 diz assim: devemos chegar às condições estipuladas por Deus. Então, existem condições. Então, é uma graça imerecida, vem pela misericórdia de Deus. Você não merece, mas você tem a sua parte. Sem essas condições, e quais são elas? Confissão, humildade, arrependimento e oração fervorosa. É isso, isso. É só isso. Você não precisa ser um grande teólogo para você fazer isso. Jefferson, você quer falar? Não, é isso mesmo. Ah, tá, É, beleza. em resumo, são esses, né? Isso? Agora,
Agora, explicar o que que é cada um, né? Como aplicar isso na vida, esse é o grande desafio. Aí vem pela experiência, né? Isso, Jefferson. Aí a gente pode entrar depois com Porque calma. só falar de humilhação, né? Só falar de humilhação, o que que é a vida de Cristo, né? Não teve por usurpação ser igual a Deus, né? A si mesmo se esvaziou. Então, tem muita coisa que falar sobre cada um desses aspectos, né? Confissão. Sim. E quando eu leio humilhação, eu imagino, pelo menos na minha vida, eu chegando na minha esposa, às vezes nos meus filhos, amigos, eu falo, ó, eu errei, viu? Eu não fiz certo, desculpa, eu fui muito soberba, e fazer isso, vocês sabem que não é muito fácil, por isso tem que vir de Deus, né? Aqui no subtítulo 9 vem como título: A reforma deve acompanhar o reavivamento. E aí é um outro tema muito longo, mas simplesmente ela fala que devemos ter um reavivamento e reforma, são duas, mas são sequenciais. Então, é primeiro o reavivar da minha comunhão, depois virá a reforma, que é a mudança de hábitos. É simples assim, eu vou deixar bem simples. Ah, Léo, por que tem que vir em sequência? Porque se você busca a reforma antes do reavivamento, você se torna legalista. Você não faz por amor. É tipo a pessoa que é vegana e ela é vegana e ela fala muito mal de quem não é. E ela briga com quem come. E ela bate com a vara na cabeça de quem ainda come. Porque para ela ainda não é um prazer. Ela faz porque tem que ser feito. E ai de quem não sofrer com ela. Queridos, não é um sofrer, é uma bênção. É saúde. Então, a pessoa que se reaviva, depois ela é reformada, ela é convertida, ela vive feliz naquilo que ela tem. Ela não força os outros. Ninguém força algo que é bom. Você incentiva. Então, existem muitos entre nós, e pode ser eu, que estão buscando a reforma em detrimento do reavivamento. No subtítulo 10, diz que devemos deixar toda rivalidade de lado. Pare de entrar em discussões, pare de brigar. Nós não somos aqueles que brigam. Não, querido, nós apresentamos a verdade àqueles que querem ouvir. Tem muita gente em nosso meio que já está careca de saber um monte de coisa, só quer bater boca. Não perca tempo. Ore por esse sim, mas não perca tempo. Não entre em temas que vão perder o seu tempo. Não faça isso. Toda dissensão deixado de lado. Aqui no subtítulo 11, preciso ser rápido aqui, né? Amar uns aos outros. Diz que o atributo que Deus mais gosta, sabe qual é? O amor e a pureza. Nossa, Léo, mas eu achava que era alguém que conhece, que briga, que fala duro. Amor, pureza. É isso que Deus mais gosta. Ame, seja puro, seja simples, né? E diz que é o argumento mais forte em favor do evangelho é um cristão que sabe amar. Então, queridos, a chuva, quando a gente ouve da chuva serôdia e da nossa parte, a gente imagina a gente e uma luta e soldados e é isso mesmo, tem a ver com isso também. O caráter amorável de Deus precisa estar em nós. Em Osasco, o pastor, ele transbordava assim, amor, amor. Ele dava com cada caso, cabeludo, misericórdia, cada caso que a gente passou ali, e ele lidava com muito carinho, muito amor. E é isso. Então, aqui diz também no subtítulo 12, diz que não podemos usar o Espírito Santo, é Ele quem deve nos usar. Mas diz que muitos não se submeterão a isso, querem escolher os seus caminhos. Querido, se você quer escolher o seu caminho, se você ainda é teimoso, você não vai receber a chuva, filha. Não adianta.
tem que se submeter. Submissão. Essa é a palavra-chave. Submissão. Se você não se submeter a Deus, é impossível receber esse dom. Aqui diz que ela viu que ninguém poderia participar da chuva a menos que obtivesse a vitória sobre toda tentação, orgulho, egoísmo, amor ao mundo. E aqui entra num tema muito controverso, que é a vitória sobre o pecado. Queridos, é muito claro isso. A Bíblia é muito simples isso aí. Só quem não vê é realmente quem não quer ver. É necessário vencer. Vencer, não pela sua força. Léo, você está escutando aí? Acho que o Léo caiu a conexão dele, mas eu tenho um texto aqui que tem a ver com isso que ele está comentando sobre vencer. Está no livro Conselhos para a Igreja. Enquanto ele volta, eu vou ler aqui. Eu achei bem interessante. Diz assim, ó, nenhum de nós jamais receberá o selo de Deus enquanto o caráter tiver uma nódoa ou mácula sequer. Cumpre-nos remediar os defeitos de caráter, purificar... Léo voltou? Desculpa. Eu vou ler de novo, aqui esse texto, Léo, que é bem interessante, está no Conselhos para a Igreja, diz assim, ó, nenhum de nós jamais receberá o selo de Deus enquanto o caráter tiver uma nódoa ou mácula sequer. Cumpre-nos remediar os defeitos de caráter, purificar de toda a contaminação do templo da alma. Então, a chuva serôdia cairá sobre nós, como caiu a temporã sobre os discípulos no dia de Pentecostes. Então, se enquanto tiver uma nódoa sequer ou mácula, a chuva serôdia não cairá. Uau, uau. Pessoal, desculpa aí, caiu, porque Minas, aqui venta muito aqui, misericórdia. Então a gente está... mas, queridos, é uma condição que Deus deu. Tem que limpar, tem que estar limpo. Vocês se lembram de Naamã, foi 7 vezes mergulhando até que não tivesse mais lepra. Aqui diz que não há coisa alguma que Satanás tema tanto quanto que o povo de Deus desempeça o caminho. Satanás tem medo quando o povo de Deus vai tirando o orgulho, tirando as comidas que fazem mal, tirando as roupas que não honram a ele, tirando tudo, sabe? Ele tem medo, ele teme. Então você e eu temos que pôr medo mesmo nas portas do inferno. Aqui diz no subtítulo 14, ser trabalhadores no serviço, a gente já falou um pouco, não acontecerá a descida do Espírito enquanto a igreja não se tornar cooperadora de Deus. Queridos, é momento de parar um pouco, de buscar para si e buscar para os outros. Esses meses eu estava lendo o livro de Mateus junto com o livro de Marcos, João e Lucas, né? E eu percebi uma coisa que eu nunca tinha visto. Eu percebi que Cristo faliu praticamente uma empresa de pescaria. Faliu, rapaz. Depois vocês leem com calma. O texto diz até que o pai de Tiago, João, ele tinha sócios. Depois eu passo para vocês esses textos. Mas parece que era uma empresa grande. Faliu, saiu todo mundo, saiu. E de Pedro era sócio deles também. A Bíblia fala isso aí. E perdeu Pedro, e perdeu Tiago, perdeu João. Ei, rapaz, que prejuízo. Que prejuízo. Mas eles não sentiram falta de nada. Deus supriu tudo.
porque eles focaram na obra. Subtítulo 15, manter o jarro limpo. Queridos, é simples. Tudo que temos que fazer é manter o jarro limpo e com o lado certo para cima. Queridos, se purifique todos os dias orando a Deus. Testemunho 5, página 717, diz que deveríamos passar mais tempo em oração para que a veste do nosso caráter fosse limpa. Esteja orando mais. Escreva, se você não lembra, Senhor, preciso que o Senhor vença em mim isso. E esteja limpo e puro. Se livre de toda mácula e ore a Deus. É só isso, e Deus vai dar a graça dele. Ela também diz que não conhece o tempo específico dessa chuva. Então, cuidado com quem fica marcando o tempo aí. Não foi revelado, tá bom? Que mais para a gente chegando ao fim? Último subtítulo. Nem todos receberão a chuva serôdia. Então, vamos nos demorar um pouco aqui. Foi-me mostrado que se o povo de Deus não fizer esforços de sua parte, mas esperar apenas que sobre ele venha a chuva, para remover os defeitos, se nisso confiar para ser purificado, será achado em falta. Então a chuva não vem para te purificar, ela vem porque você se purificou. Ela não vem simplesmente para te limpar, para te purificar, para te transformar, mas ela vem em resposta à transformação da primeira chuva. Então, a primeira chuva é uma chuva preparatória e a última chuva é uma chuva aperfeiçoadora. Então, a busca é hoje. Não espere cair. Quando ela cair, aí eu vou estar forte, aí eu vou vencer a minha imoralidade sexual, aí eu vou vencer. Não. Você tem que vencer hoje com a chuva temporã. A chuva serôdia virá em resposta. E nós sabemos que os que receberem essa chuva serão tidos como fanáticos. Serão tidos como fanáticos. Ó Deus, nos ajude, Pai, a não estar do lado errado. Porque ou você vai apontar o dedo, ou você vai estar cheio do Espírito Santo. Aqui diz assim, ó, esse tempo nunca chegará. Que tempo? De ver a igreja toda reavivada. Porque há pessoas, e pode ser eu, viu? Não convertidas. Não, e como é que eu sei? Presta atenção. Não se unirão para orar de forma determinada e intensa. Então, querido, olhe para você mesmo agora. Você está disposto a orar de forma determinada, intensa? Se não, é porque você realmente não está se convertendo todos os dias. Entende? É muito sério isso. É muito sério isso. Só os que estiverem vivendo de acordo com a luz que têm recebido poderão receber maior luz. A não ser que estejamos progredindo diariamente na exemplificação das reais virtudes cristãs, não reconheceremos as manifestações do Espírito Santo na chuva serôdia. Você não vai reconhecer. Vai ser algo muito diferente. Sabe quando você chega em um lugar novo e você não sabe nada? Pois é. Quando essa chuva cair, tu não vai saber nada, porque tu não buscou antes. Você não se harmonizou. Tem gente que às vezes eu ouço falar que fala numa raiva de nossos pastores, de nossos líderes. Queridos, esses não têm a chuva. Porque Ezequiel, capítulo 8 e 9, diz que os verdadeiros servos de Deus choram e gemem. Eles não ficam brigando, falando mal. Não, eles sofrem junto, porque é o povo de Deus. Eles têm o amor dentro deles. E a última parte, o último parágrafo do capítulo diz: aqueles que não fazem firmes esforços, mas simplesmente esperam que o Espírito os force a ação, perecerão em trevas. Ele não vai te forçar. A parte que é sua, ele não fará. Eu fecho com essa história rápida. Ellen White, uma certa vez, foi impedida de orar por um homem viciado em masturbação. E esse homem diz que ele ia no monte orar e jejuar. Olha isso. Ia no monte orar e jejuar. Mas quando ele voltava, caía no mesmo erro.
E quando eu li isso há muitos anos, eu confesso que me deu um nó. Falei, calma, ele orava, jejuava, e mesmo assim fazia isso, ele não vem, Deus não dava graça para ele vencer, até que eu fui crescendo na fé, eu entendi a questão do poder da vontade. Esse poder da vontade, nem o diabo, nem Deus podem fazer nada. Sabia disso? É algo seu. Você faz, se você quiser, escolha. Esse homem, por mais que ele orava e jejuava, quando ele voltava, ele não se esforçava por escolher, ele não exercia a vontade a ele para o bem. Ele se deixava. Por quê? Porque ele achava que o Espírito Santo iria o forçar a vencer. E aqui diz que o Espírito não nos força a ação. Você precisa escolher, decidir. Por isso que uns serão salvos e outros se perderão, porque escolheram. Que Deus te dê graça, homem de Deus, para escolher, buscar, se esforçar, para você receber a chuva serôdia. Ótimo dia para vocês, Jefferson. Amém. Amém. Eu não sei o que estava aí no teu último parágrafo. Lê o comecinho para mim. Aqueles que não fizerem. Firmes esforços, mas esperam Firmes simplesmente. esforços. Isso, é isso aí que eu queria. A teu tá firmes esforços. A minha tá aqueles que não fazem esforços decididos. Uau, Então, uau. a minha linguagem aqui, a minha tradução está mais de acordo com o seu comentário final, porque é justamente isso, esforço decidido. Essa palavra é muito importante. Decisão. Essa palavra é a principal, porque a escolha está na nossa mão. A graça Amém. ela é merecida, mas nós precisamos decidir nos esforçar em fazer, em cumprir as condições, né? Decidir buscar, né? Nos colocar na posição. Pode falar. O que acontece muitas vezes é uma tendência de nós estarmos tão acostumados com os nossos pecados que às vezes nem nós mesmos queremos aceitar a possibilidade de nós de nós vencermos esses pecados. E aí quando a gente vê as coisas acontecendo lá fora, a gente tem a tendência, o Léo leu aí a respeito da purificação que precisa acontecer em nossa vida antes da chuva serôdia, e muitos de nós pensam que a purificação virá em função da chuva serôdia, e não, né? Nós às vezes estamos cometendo o mesmo erro de Sara, de ir e desacreditar do poder da palavra de Deus, porque Deus falou com Sara, né? Olha, daqui 1 ano você vai ter um filho. E ela desacreditou, ela não acreditou, ela riu porque para ela era impossível, né? Então, quando a gente coloca a nossa visão humana das coisas, nós não vamos chegar à conclusão de que é possível vencer. E com isso a gente vai minimizar o poder de Deus, porque o que é o pecado da masturbação diante do poder de Deus? O que é o pecado do alcoolismo, dos vícios diante do poder de Deus? Não existe pessoas com toda sorte de pecado que já não foram libertos desses pecados? Existe. Então, com certeza existe um pedófilo que já se arrependeu e já abandonou a prática da pedofilia. Por quê? Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Então, quando nós nos humilharmos, como disse o Léo aí, nós com certeza conseguiremos, pelo poder de Deus, vencer e eliminar toda a mancha do pecado que há em nós. Amém. Obrigado, Gil. Acho que realmente é isso. O primeiro ponto é acreditar que é possível obter a vitória, né? O Obter a primeiro vitória pelo poder de milagre Deus.
Como diz a música, né? O primeiro milagre é confiar, né? Exatamente. Então, que Deus nos ajude nesse sentido, né? Confiar que Deus já nos concedeu poder, né? Para nos tornarmos fruto, né? Eu acho que essa é a grande ilustração, né? Pelos frutos conhecereis, ou é fruto ou é palha. Então, essa chuva final é para encorpar, né? Encorpar o fruto que já existe. Se não é fruto, é palha. Então, a gente precisa ter essa mudança de pensamento, né? Deixar que Deus nos use, né? Como um fruto de justiça, né? Irmão Léo, não sei se tem mais algum minutinho, acho que está no último minuto. Se alguém quiser fazer mais algum comentário sobre esse assunto, para a gente poder encerrar, a gente vai ter que encerrar um pouco antes. Jefferson, se vocês quiserem ficar até 6h15 para falarem, por enquanto ainda não chegou ninguém aqui. Eu tô aqui na Serra do Cipó, pessoal. Abraço aí. Vai lá, Jefferson, Bom, segue. legal, vamos junto. Alguém gostaria de fazer algum comentário sobre esse tema? Eu sei que é um tema assim bem interessante. Tem um aspecto que eu achei, uma pergunta, né, que eu anotei aqui, que falou nos parágrafos anteriores, nós não precisamos nos preocupar com a chuva serôdia. Como assim não precisamos nos preocupar com ela? Em que aspecto é que a gente poderia pensar, né, sobre isso? Não precisa estudar sobre o tema, não precisar entender as condições? Como assim não precisar se preocupar com a chuva? Não sei se vocês conseguem pensar em relação a isso, né? Se a gente for pensar nos comentários que tem, né, na sequência, falando do vaso, né? O importante é estar com o vaso limpo, virado para cima. Fala que a nossa parte da obra é pôr-nos em conexão, em conexão com o conduto divino. E, e a obra da chuva é feita por Deus, né? Então a gente tem que se preocupar em estar cumprindo, acho que as condições, né? Acho que seria esse o ponto, né? Porque a maioria dos parágrafos tem essas condicionais. Eu marquei aqui em algumas partes, tem claramente assim, quando tal, então a chuva cairá, né? Quando a igreja se tornar viva, atuante, então cumpre-nos remediar, ou se, né? Tem alguns pontos que fala. Então, existem claras condições para isso, para que essa chuva caia. Irmão? Eu gostei. Oi, gente, tudo bom? Bom dia. Bem, já estava Bom com dia. saudade, irmão Isaías. Fazia tempo que você não aparecia, hein? Fazia perdão. Aí eu tô aqui e eu estava vendo uma relação legal da chuva serôdia. Bom, temos a temporã e a serôdia, né? Que são tudo gotas, né? Gotas, chuva do Espírito Santo. Aí eu estava fazendo uma relação interessante com Oséias, capítulo 6, verso 3, que diz que a chuva serôdia ela é comparada ao conhecimento, né? Ou seja, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Deixa eu até pegar aqui o texto. A sua saída como a alva é certa, e ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. Então, eu estava fazendo aqui uma comparação da chuva serôdia com gotas, né? Tanto a temporã como a serôdia são gotas do conhecimento da palavra de Deus. Então, quanto mais eu busco a palavra de Deus, mais eu adquiro conhecimento, poder da palavra que ela mesma tem. Porque se for ver lá no início do Gênesis, quando Deus falou assim, haja luz, a palavra dele é tão poderosa que cumpriu aquilo que ele falou, houve luz. E assim ele foi falando e as coisas foram acontecendo. Esse é o poder da palavra de Deus, que se a gente se apegando a ela e acreditando nela, conforme a gente vai lendo, vai tendo mais conhecimento, né? Assim como começou a boa obra em nós,
ela vai se completando até o dia de Cristo, e a gente vai tendo mais gotas, né, mais chuva e mais poder. Amém. Eu gosto dessa palavra conhecimento. Você comentou aí de Oséias. Eu fiz uma vez um estudo também sobre 2 Pedro, que ele destaca muito essa palavra conhecimento, né, o conhecimento de Deus, né, que daria para fazer um paralelo como a cooperação humana divina, né? Então o conhecimento está ligado com isso, né? Em ter essa cooperação divina, ou seja, Deus, o Espírito em nós, né? Que leva a um crescimento, né? Quando a gente fala da escada de Pedro, é um aumentando em todas as qualidades, né? Então é bem interessante esse aspecto do conhecimento sendo aplicado, né? É a graça de Cristo em nós aumentando. Acho que seria mais nesse aspecto. Alguém mais gostaria de comentar? Então, acho que a gente pode fazer uma oração para encerrar. Acho que o Léo já teve que sair, porque estava com compromisso lá. Não sei se o irmão Isaías mesmo poderia fazer essa oração para a gente encerrar. Nossa, obrigado pela oportunidade. Vamos orar então. Senhor, nosso Deus e Pai, te agradecemos pela oportunidade, Pai, desse estudo da chuva serôdia, que tanto precisamos, Pai. E nós aqui como homens, representantes de nossas famílias, pedimos a tua ajuda, Pai, a tua direção. A direção do teu Santo Espírito para esta última obra que faremos aqui na terra, Pai. Proclamar a mensagem, Pai, do alto clamor. Dá-nos a tua direção. Ajuda-nos também, Senhor, com o que foi falado aqui, que é bastante importante, sobre o poder da vontade, que a gente decida, Pai, a gente escolha dizer não para os vícios, dizer não para as coisas que nos afastam de Ti, Senhor. E se apegar à Tua palavra, ao Teu Espírito Santo, para que sejamos grandiosos instrumentos, Senhor, na vida de muitas outras pessoas, que de repente estão passando pelos mesmos problemas que nós passamos, Pai. Nos ajuda, Pai. Obrigado por essas oportunidades que o Senhor tem dado ao Teu povo. É o que te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. 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 Só respondendo o irmão Marcos, que perguntou, esse é um estudo sistemático do livro Eventos Finais. A gente já está no capítulo 13 do livro Eventos Finais. Então, a próxima quinta-feira, a gente já vai entrar no capítulo 14, que é justamente o autoclamor. Está tudo muito ligado. Então, que Deus nos ajude a entender, né, esses aspectos, né, conhecer a Deus, né, através da sua revelação e estar preparado, né, para esses grandes dias, que não sejamos pegos de surpresa. Então, que Deus abençoe a todos, um bom dia e nos vemos na próxima quinta-feira. Um grande abraço. Tchau para vocês. Tchau, tchau, gente.